Graças a Deus, gente, bom dia, bem-vindo a mais um Café com o Pastor. Do meu lado, o pastor Carlos Guimarães. Vamos continuar com o assunto sobre os 17 motivos para você não divorciar. Muito bom dia a todos, um abraço mais uma vez. Então, como diz a palavra, o homem faz planos, mas a resposta certa vem do coração de Deus. A princípio, nós tínhamos a intenção de falar dos 17 motivos num único programa, mas o assunto ficou muito gostoso. Como você que está chegando aqui agora pode ver, o último programa a gente começou e deu para falar apenas de 3 motivos. Por que não se deve divorciar? Então hoje a gente vai ver até onde consegue chegar. Até onde consegue chegar. Então fica o meu abraço, bom dia. Então vamos aí, vamos tomando um café junto. Eu daqui, você daí, o Café com o Pastor. É um prazer estar com você, tomando esse cafezinho com você. Então eu posso dizer para os nossos internautas, bem-vindo aos 17 motivos de não se divorciar, parte 2. Parte 2, isso aí, vamos lá. Vamos lá, gente. O quarto ponto que o pastor falou, que ele mandou para nós aqui, é ninguém casa por amor. E eu gostaria que o pastor fizesse a Muito bom. explanação. É um pouco contraditório, com o que nós falamos do terceiro ponto aí. Porque a gente diz, você não deve divorciar, porque na maioria das vezes as pessoas casam porque se apaixonaram. É uma motivação errada, E aí a paixão acabou, eu quero me divorciar. Não, essa paixão pode virar amor. Esse é o outro lado da moeda. Ninguém casa amando. Ah, por que você vai casar? Começa a namorar com a moça começa... Daí a pouco diz assim, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ama nada. Deixa eu falar, Arthur, ninguém casa amando. Você casa porque está apaixonado. Por isso que eu estou falando que é o outro lado da moeda. Agora, você tem que lutar durante o casamento para fazer com que ele se torne amor. Não deixar acabar e virar ódio, a indiferença ou o nojo. Entende? Ah, eu amo. Você casou recentemente agora, você se casou. Uhum. Não pensa você que casou porque você ama a Ingrid e a Ingrid casou porque te ama. Não, vocês estão apaixonados uns pelos outros. O amor é com o tempo. O amor é algo que se planta e se cultiva. Você aprende a amar. É uma decisão, Então, esse é o outro motivo, Então, eu casei amando e o amor acabou. Não, você está equivocado. Você casou apaixonado, Então, como eu disse, esse está muito ligado com o terceiro motivo. Ninguém, gente, absolutamente ninguém casa amando. O que você sente é paixão. Então, lute para que essa paixão vire amor. Ah, eu me casei e agora eu descobri que eu não a amo. Eu descobri que eu não o amo, então eu quero me divorciar. Isso não é motivo. Não é novidade nenhuma. Para mim não é nenhuma. Ninguém casa amando. Ninguém casa. O amor acontece com o tempo. E aí você vai ver o que Paulo fala em 1 Coríntios 13. São atitudes, aquilo que eu falei. O amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê. O amor não se soberbece, não arde em ciúmes. O amor, tudo que ele fala são atitudes, ações. Então eu vou colocar essas atitudes, essas ações para funcionar. Sim. Então, não venha com desculpa, porque eu casei, mas eu descobri que eu não amava. Então já descobre agora de uma vez. Ninguém casa amando. Você casou porque estava apaixonado. E a paixão, como eu disse, inclusive, um detalhe aqui, a palavra patos do grego, patos, da onde vem patologia. A logia, ou logia, como nós falamos no português, é estudo ou ciência. Logia ou logia. E patos, então, nós falamos de patologia. Então, é o estudo dos patos, ou a ciência dos patos. E o que é patos? A palavra patos do grego pode ser traduzida por sofrimento, paixão, sentimento. Entendeu? Então, a paixão é uma patologia. Você quer uma prova? Quando se comemora a maioria dos cristãos pelo mundo a morte de Jesus, nós falamos que é a sexta-feira da
Paixão. Paixão, a sexta-feira do sofrimento. Então, paixão é patos, sofrimento, sentimento negativo, tá? Isso é paixão. Então, quando você está apaixonado, você está com uma patologia. É interessante que veio uma coisa na cabeça aqui, né? Que eu li foi até uma pregação, como é que chama? Fugiu da cabeça aqui. Quer dizer, ele falando que o sofrimento, como se o sofrimento não fosse uma escolha. Na verdade, talvez seja uma pregação minha. Essa pregação está rodando o mundo. Eu tenho essa pregação em áudio, eu tenho interesse de fazê-la em vídeo também, porque talvez, Arthur, se tivéssemos ela em vídeo, já teria sido aqui, a gente teria mais visualizações, muito mais a milhares de visualizações, porque roda o mundo. Eu passo isso para vários crentes, para os meus pacientes como psicanalista. Todos os meus pacientes ouvem e eles falam assim, olha, eu gostei tanto que eu passei para frente. Olha, alguns me pedem, eu posso passar para frente? Eu posso passar para frente? Dor versus sofrimento. Dor versus sofrimento. Dor versus sofrimento. E baseado numa frase de Carlos Drummond de Andrade, um poeta mineiro. Engraçado é que os psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, os neurologistas no mundo inteiro usam essa frase do Carlos Drummond de Andrade. E os brasileiros, até onde eu sei, só eu e mais um que usa essa frase. Um é um pastor até de renome, famoso, ele vai usar essa frase também. Carlos Drummond de Andrade diz o seguinte, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Entende? Então, não tem como você evitar. Um amigo seu chega e fala assim, eu estou com câncer em estado terminal, o que você vai fazer? O seu veículo que você se locomove está ali fora. E se um carro desgovernado bater nele ali, tudo e arrebentar com o seu carro todo? É um carro que você é apaixonado com ele, um veículo que você é apaixonado com ele. Você chega lá fora, ele está lá os frangalhos. É uma dor, você gosta daquele carro. Agora eu vou fazer da dor um sofrimento? Entendeu? A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Tá? A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. O que a gente faz para não fazer da dor um sofrimento? É simples, é o mesmo motivo que muita gente não consegue perdoar. Por que as pessoas não conseguem perdoar? Pelo mesmo motivo que fazem da dor um sofrimento. Que motivo é esse? Se sentir como vítima. Enquanto você se sentir como vítima, não tem jeito. Você vai fazer da dor um sofrimento e você vai ter dificuldade. Ah, porque meu pai fazia isso comigo. A minha mãe, a minha esposa me traiu, aquele troço todo. Entendeu? Enquanto você se sentir como vítima. Ah, e o meu carro eu gostava tanto, agora é ferro velho, né? Deu perda total, né? O meu amigo vai morrer, a gente vai sofrer. Perdão, a gente vai sentir a dor. A dor é inevitável. Mas o sofrimento é opcional. Pare de se vir, ainda que você seja vítima, pare de se vir como vítima. Enquanto você tiver sentimentos de vítima, você vai fazer da dor um sofrimento. Poderia aplicar essa mesma ideia para a paixão ou não? Com toda certeza. Com toda certeza. Ao contrário do amor, a paixão é egoísta. A paixão pensa só nela. A paixão, ela quer somente os seus interesses. E na maioria das vezes eles não são satisfeitos. Aí a gente vai sentir a dor. A paixão vai trazer dor, né? Porque ela é egoísta. Uma dica aí para você, tá? Ah, pastor, eu quero saber, como é que eu vou saber se um rapaz é o homem de Deus para mim? Se a mulher é uma mulher de Deus para mim? Uma das principais dicas que eu sempre dou, que eu falo que eu trabalho com casais, é a seguinte: a pessoa que é de Deus para você, ela preza para o seu crescimento, pelo seu crescimento, em todas as áreas da vida. Essa pessoa te incentiva no estudos? Essa pessoa te incentiva nos seus conhecimentos? Essa pessoa, entendeu? Então, todas as áreas da vida, espiritualmente, né, essa pessoa está interessada no seu crescimento, no seu desenvolvimento, porque a paixão é o contrário, ele só pensa nele. Eu quero. Entendeu? Então, eu sou um rapaz e tá ali a moça. O que é que eu quero? Eu quero apertar, abraçar, eu quero sexo e tal. Mas ela hoje não quer e eu fico bravo e faço beicinho e tal. Porque a paixão é isso, ela só pensa nela. Por isso que é um sofrimento. Entendeu? Então, é uma dor. Eu tenho os meus interesses e eu aprendo que é uma paixão. E quando eu aprendo, eu vejo que esses sentimentos, essas vontades, esses desejos não são satisfeitos. Vão trazer dor para mim. Tudo a ver. Dor versus sofrimento.
Então a dor é inevitável, não tem como você evitar. Agora o sofrimento é opcional. No caso, como que eu vou fazer, no caso do relacionamento, para não fazer da dor um sofrimento? Faça essa paixão virar amor. Talvez é mais fácil até na hora da Ele paixão, tudo né? sofre, tudo suporta, tudo crê. Ele não se ensoberbece, ele não se porta inconvenientemente, né, como Paulo diz. Ele não busca os seus próprios interesses, mas o interesse do outro. Olha aí. Tá. Eu vou fazer então uma pergunta até diferente, pastor. É, a gente falou no no vídeo anterior, né, sobre o terceiro ponto, que é o cuidado com a paixão. Uhum. Né, e você esclareceu o antídoto aí, depois de casou com paixão. Um antídoto para ninguém casa por amor, né? Seria o mesmo da terceira. Na verdade, desculpa, pode terminar a sua Não, pergunta. é isso mesmo. Na verdade, não tem um antídoto, que eu estou te falando. Absolutamente todas as pessoas que se casam, casam Com apaixonadas. paixão. Então é um Com alerta, paixão. né? É, um alerta. A não ser, Arthur, você vai ver aqueles casos assim, quanto tempo você está namorando com a moça? Tem 7 anos, tem 10 anos, tem 12 anos. Aí com certeza já virou amor. Porque se fosse só paixão, com 4 anos e meio já teria acabado. Terminado. Agora você teria como me dizer os sinais, por exemplo? Teria alguns sinais em que talvez o internauta agora está assistindo, né? Eu estou supondo assim. E a pessoa fala assim, ai meu Deus, será que eu casei por paixão? Será que eu vou ter que transformar meu casamento, minha paixão num amor? Quais são os sinais aí que talvez andem com a pessoa que está apaixonada? Eu vou recomendar, leia 1 Coríntios capítulo 13. Ali Paulo fala o que é o amor. E vê se você, se o seu relacionamento, se os seus sentimentos se encaixam naquilo que Paulo fala. Volto a dizer, tudo sofre, entendeu? Porque não sofre, as pessoas não querem sofrer, tudo sofre, tudo suporta, não quer suportar as coisas, entendeu? Uhum. Então, vamos pegar o exemplo que eu dei lá no outro programa, né? A moça que queria acabar com o casamento porque o rapaz ficou barrigudo e careca, entendeu? Pô, eu não gosto de homem barrigudo e careca. Ele ficou barrigudo e careca, mas eu não estou disposto a suportar isso. Olha aí. Prova-se que era uma paixão, não é amor. O amor tudo sofre, tudo suporta. Ele não busca os interesses próprios, né? Mas o interesse do outro. Olha aí pra você ver. Então, coloca ali no prumo, né, dentro do padrão de 1 Coríntios 13. O que eu sinto, as minhas ações, que eu disse que o amor tem mais a ver com ação do que com sentimento. Com decisão do que com sentimentos. As minhas ações no meu dia a dia, né, elas estão de acordo com 1 Coríntios capítulo 13? Ou ainda continuo buscando os meus interesses? Entendi. E, por exemplo, um sentimento de paixão. Ciúme. Ciúme. Pode ser ou não? Tá, o ciúme aí já é... É relativo, né? Na verdade, Arthur, hoje assim, no outro programa aconteceu isso e agora está acontecendo de novo. Vão aparecendo aí temas pra gente. Porque o ciúme, primeiro, nós vamos ter aí 3 tipos ou 3 motivos de por que as pessoas sentem ciúmes. 3 motivos, né? E existe também uma síndrome que poucos devem saber, mas eu como profissional da saúde mental, é a síndrome de Rebeca. Entendeu? Os 3 tipos de ciúme, gente, tentando resumir. Existe o ciúme normal. Esse ciúme é normal. Né? Então, por exemplo, eu vou a uma festa e aí eu estou lá com a minha esposa. E um camarada começa a flertar com ela. Poxa, debaixo do meu nariz, debaixo do meu bigode, eu não tenho sangue de barata, né? Sim. Ainda que ela não corresponda, né? Mas aquilo vai me fazer mal. Então você tá com a Ingrid, o cara começa a olhar, né, pra Ingrid, você sente maldade naquilo ali. Uhum. E às vezes, Arthur, a minha esposa, a sua esposa, nem quer ficar com aquele cara, nem tá interessado por ele. Mas faz uma massagenzinha no ego da gente, saber que tem alguém interessado na gente. Verdade. Então o rapaz começa a olhar pra Ingrid, é um rapaz muito bonito, e ela começa, mexe no cabelo e faz aquilo. Peraí, o rapaz estava flertando com você e você estava correspondendo? E ele sorriu, você sorriu de volta, ainda que ela nunca vá te trair, ainda que ela não queira ficar com aquele rapaz. Então esse é um ciúme natural. Outra hora, deixa eu pegar aqui, para que você possa entender. Eu vou pegar aqui. Aí está a Ingrid, a sua esposa, e conversando no celular. Chega uma mensagem. Você vai ficar com ciúme. Pera, tá escondendo por quê? Por quê? Por que tá escondendo? Esse é um ciúme natural, né? Ou seja, é o ciúme quando se tem motivo para ter. Real, né? É um ciúme, né? Eu tenho motivo para ter esse ciúme, ok?
O segundo ciúme é aquele que é por causa de um trauma. Então você foi traído ou foi traída e a pessoa traiu a sua confiança, então existe um mecanismo de defesa do ego chamado projeção, né? Tipo assim, eu tive um problema com advogado, a partir de agora advogado nenhum para mim presta. Com policial, com pastor, pastor nenhum presta. Então se homem nenhum presta, mulher nenhuma presta. Aí eu tive um trauma e toda mulher que eu arrumar agora, eu acho que ela vai fazer a mesma coisa. O cara vai ter um ciúme. É uma patologia, é um sofrimento, né? Por que que eu tenho? Por causa de um trauma. Eu não era de ter ciúmes, agora eu fiquei com ciúmes. Porque alguém fez com que eu ficasse com ciúme. Esse é o segundo tipo. E o terceiro, que é pior, né? A pessoa tem muito ciúme porque ele tem coragem de fazer as coisas e acha que o companheiro ou a companheira tem também. Esse aqui é extremamente doentio. Então, gente, eu vou tentar a melhor maneira de falar isso aqui sem usar termos chulos, né? Termos de baixo calão. Mas vamos supor, eu sou casado. Aí eu peguei a mulher do outro cara ali. E ela ficou comigo ali. Então, na hora que ela ficou comigo, eu consegui de tudo que se pode fazer dentro de um quarto, eu consegui com ela. Entende? E a gente fez de tudo, em todas as posições e de diversas vezes. E eu sinto aquele empoderamento. Olha o que é que eu fiz com a mulher do outro. Ela fez isso pra mim, ela fez aquilo outro pra mim. Eu fiz isso com ela, eu fiz aquilo outro com ela. Então, como eu fiz? Eu senti esse empoderamento sobre uma coisa que é a propriedade do outro, a mulher do outro. Vem cá, e se um cara pegar a minha mulher e ele fizer isso com a minha mulher, fizer aquilo com a minha mulher, e se a minha mulher fizer isso para ele, fizer aquilo outro, o que eu tive, esse empoderamento sobre o outro, um terceiro vai ter sobre mim. Esse é um tipo de ciúme. Então, muitas pessoas, por que tem ciúme? Porque ele tem coragem de fazer e acha que o companheiro, a companheira tem também. Então, o ciúme é um assunto vasto, um assunto para um outro programa também. Entendeu? Pastor. A síndrome, desculpa, a síndrome de Rebeca. A Rebeca foi uma novela que fez muito sucesso nos anos 30. Nos anos 30, né? Parece que ela foi ao ar em 1938, essa novela. E o que que acontece? Um sujeito, parece que ele se casou e aí a esposa dele morreu. E ele casa de novo, entendeu? Ele casa de novo. E a esposa dele ficou com ciúme do que a outra foi, do que a outra era. Então, a síndrome da Rebeca é ciúme do seu ex, entendeu? Você é casado. Aí você casou com a Ingrid e você divorcia dela, né? E tanto ela viva ou ela morta, você se casa com outra pessoa e a sua esposa vai ter ciúme do que a Ingrid foi para você, do que ela representou para você. Ela tem ciúme do ex, entendeu? Então quer saber o que, que o ex fez, se o ex estivesse ali, como que faria. Então seria o quarto motivo, a síndrome de Rebeca, né? Então o assunto vai longe, né? E o amor não arde em ciúmes. Uma outra coisa, o ciúme, de acordo com Gálatas 5, versos 16 em diante, né, é obra da carne. Que vai fazer, Paulo vai falar um contraste entre a obra da carne e o fruto do Espírito. O ciúme é obra da carne. Importante aí, quem está assistindo, é identificar. Se você sente, né? Se você tem ciúme, talvez identificar onde que começou isso, fazer um tratamento. Exatamente. Aí. O psicanalista está aqui. Estamos aí, de plantão. Só ligar. É só ligar, estamos de plantão. Porque às vezes pode ser uma paixão mesmo normal que deu isso, mas pode ser realmente alguma patologia, como você falou. Exatamente. Que sofreu e a partir daquele momento não e precisa ser tratado. Com certeza, sempre tem tratamento. Entendi. Vamos para o quinto ponto aqui, pastor. Isso aqui é uma posição sua, pelo que eu entendi, né? Eu sou terminantemente contra, sou anti-divórcio. Tá, gente, modéstia à parte, nós estamos falando de 17 motivos por que um casal não deve divorciar. Falamos dos 4 primeiros motivos e o quinto é o seguinte: eu sou terminantemente contra o divórcio. Mas isso é um motivo para não divorciar porque o Carlos é contra o divórcio? Como assim? Então, modéstia à parte, primeiro porque eu estudo muito, gente, estudo muito. E de tanto eu estudar, eu sei o que o divórcio pode fazer. Eu sei o quanto ele não é a vontade de Deus. Eu sei o quanto de coisas erradas, coisas ruins que um divórcio pode trazer. Segundo, porque querendo ou não, a gente que é figura pública, né, homens e mulheres públicos, nós somos formadores de opinião. E sendo pastor há 23 anos, sempre é assim, Arthur. As pessoas, às vezes, elas têm certeza de uma coisa.
Por que elas perguntam pra gente? Porque elas querem saber a opinião do pastor. Verdade. Então, vamos dar um exemplo aqui. A pessoa já, por exemplo, no casamento, na intimidade dela, pratica sexo anal, entendeu? E sente uma culpa porque ele faz, porque ele aprendeu que é errado, aprendeu que é pecado. Então vou perguntar ao pastor. Na verdade ele já faz. Ele pergunta e fala assim, agora eu estou tranquilo. Por quê? Porque o pastor falou. Beber bebida alcoólica é pecado? Não, uma cervejinha, um vinhozinho eu tomo de vez em quando. Mas ele sente aquela culpa. Agora eu vou perguntar ao pastor. Na verdade ele já faz. Ou ele tem intenção de fazer. Entendeu? Então a opinião do pastor é importante para as pessoas. De um formador de opiniões. Então se você quer saber a minha opinião, até no primeiro programa, né, que foi divórcio e novo casamento, lá se pode ou se não pode, eu passei para você, nos comentários a gente recebeu algumas críticas aí, pessoas que não entendem a Bíblia. Então já estou dizendo aqui, qual é um outro motivo por que a pessoa não deve divorciar? Porque eu estudo muito, eu tenho 22 anos de teologia, gente, e nesses 22 anos de estudo não tem nada favorável ao divórcio. Eu nunca vi nada favorável, só contras, não tem pró nenhum, só tem contra. Ok? A não ser alguns casos extremos que nós vamos ver mais adiante, aí eu não quero adiantar. Então, eu, como formador de opinião, né? Como pastor daí. Como pastor, né? Qual que é a sua opinião? Se o senhor fosse falar, para começar, eu sou discípulo de Deus, né? Eu sou servo de Deus. Se Deus detesta o divórcio, quem sou eu, né? Entendeu? Então, eu, Carlos, é porque parece que quando a gente fala de divórcio e novo casamento, que eu estou fazendo uma apologia ao divórcio. Não. A minha intenção, Arthur, com aquele programa que nós fizemos, é o seguinte, nós vamos ver muitas pessoas aprisionadas num casamento sofrendo horrores e não podem divorciar porque alguém interpretou errado, que crente não pode divorciar e se divorciar não pode se casar. É importante a gente falar uma coisa que você falou no início da parte 1, né, que a instituição casamento não é falida porque foi Deus que criou. Mas o casamento daquela pessoa já pode ter sido falida, né? Então, na verdade, aquela pessoa, né? É o fruto da escolha daquela pessoa. Ela fez uma escolha errada, né? Então, até para reforçar um pouquinho aqui, gente, vamos separar as coisas. É uma diferença muito grande entre erro e pecado. O Arthur se casou e o casamento dele não vai bem, né? Então, a gente chega à conclusão que o melhor para o Arthur e o melhor para a Ingrid é eles divorciarem, né? Ele cometeu um erro. Qual erro? Ele casou com a pessoa que ele não devia ter casado. Erro é uma coisa e pecado é outra. Qual o pecado que ele cometeu? Nenhum. Você cometeu um erro. Entendeu? Então, se a pessoa cometeu um erro e não tem jeito, já tentou os 17 motivos aqui, não tem como mais continuar com esse casamento, lá no divórcio, novo casamento, então eu sou uma serva de Deus, casado com um homem que todos os dias chega em casa bêbado e drogado, e ainda usa droga perto dos meus filhos, né? E aí ele fica violento, tanto com palavras como ações, e dorme com uma arma debaixo do travesseiro, e me bate e tudo. Aí você vai conversar com os pastores e fala assim, você não pode divorciar, porque seu marido é drogado, ele é bêbado, ele usa droga perto dos seus filhos, ele te bate, ele te agride com palavras, mas ele não te traiu. O crente só pode divorciar se for traído. Vocês entenderam a minha intenção? Entendeu? Esse é o meu problema. Então a pessoa está numa situação terrível, uma situação insustentável, insuportável, aí pode divorciar? Pode. Pode casar de novo? Pode, tá? Mas eu, particularmente, sou contra o divórcio, tá? Salvo em alguns casos, a gente já começou a adiantar, mas mais pra frente a gente vai ver. Isso é interessante também a gente abordar sobre isso, porque essa é uma posição sua e é uma posição da igreja, da nossa igreja como instituição. Com certeza. E é uma coisa que a gente sempre orienta, né? Apesar da gente pastor tem muitos pacientes que são de outros ministérios e ele sempre orienta o que prega na sua igreja. Né? Exatamente. Muito bom. Um exemplo que eu dou para isso aí, Arthur, ótimo, foi muito bom você lembrar. É o seguinte, se você está numa igreja, numa determinada denominação, e o pastor fala assim, gente, eu descobri agora, eu recebi uma revelação de Deus. Usar relógio de pulso é pecado. Então, a partir de hoje, eu não quero ninguém usando relógio de pulso. Aí você me pergunta assim, pastor, se eu usar relógio de pulso, eu estou pecando? Uai, se você está lá na igreja, a igreja proíbe você estar usando, é pecado.
Tá? Então, se você acha que usar relógio de pulso não é pecado, o que você tem que fazer? Sai daquela denominação e vai para outra. A minha denominação proíbe. Está num estatuto, ou está num regulamento interno. E eu estou naquela igreja, mas eu quero agir contrário ao regulamento, às normas da igreja. O pecado não é usar o relógio, é a desobediência com aquilo que você Rebeldia. está. A rebeldia. Entendeu como é que é? O que a sua igreja prega a respeito do divórcio e do novo casamento? Entenderam? Ótimo. Sexto ponto aqui, pastor. O divórcio é como uma amputação. Esse aí é também um conceito meu, nunca vi isso em lugar nenhum. Arthur, se uma pessoa precisar amputar um braço ou uma perna, ele vai sobreviver. Sim. Ele vai sobreviver. Mas toda hora que ele olhar, ele vai estar sem o braço. Toda hora que ele olhar, ele vai estar sem a perna. O divórcio, gente, em todos os sentidos, é uma amputação. Você teve uma vida com essa pessoa, né? Vocês tiveram relacionamentos íntimos, vocês se tornaram uma só carne. De acordo com a Bíblia, é possível sim existir laços de alma. Não é só entre um homem e uma mulher, não, tá? Existem laços de alma entre amizade. Veja a história de Davi com Jonatas, eu não quero entrar aqui na situação. Então houve laços de alma. Você vai estar ligado a essa pessoa o resto da vida, né? O resto da vida. Reflexos desse casamento que chegou ao divórcio vão chegar no novo relacionamento. Perguntas e tudo. Sobretudo se tem filhos. Se tiver filhos e divorciou, deixa eu dizer para você, quem casa com quem tem filho está casando com os filhos também. Verdade. Quem casa pode ter certeza, né? Então você imagina, eu sou um camarada ciumento e eu me casei com uma mulher divorciada que tem filho. Amanhã esse filho passou mal e o marido dela, ela vai levar o menino ao médico, né? Vai levar o menino ao médico. E a minha esposa, eu casei com uma mulher divorciada. O pai do menino vai levar o menino ao médico e chama a mãe para ir. Eu estou trabalhando. Quer dizer, ela vai estar lá um dia inteiro no hospital com o ex-marido dela. Eu vou suportar isso aí? Então, gente, quando se acaba com o casamento, vai trazer muito reflexo. Tendo filhos ou não. O que eu estou tentando dizer é que com filho é muito pior. Mas todo divórcio é uma amputação. Você vai carregar essa marca. Eu fui divorciado, eu tive um relacionamento que não deu certo. Então vai trazer frustração, vai trazer decepção, vai trazer lembranças, vai trazer um monte de coisa. De vez em quando você vai se lembrar do seu divórcio. De vez em quando você vai se lembrar. E muitas vezes lembrar sentindo dor, sentindo sofrimento, por causa daquele relacionamento. Foi algo que eu quis muito e eu fracassei. Então vai trazer senso de fracasso para você, vai trazer um monte de coisa. Então, um outro motivo. Todo divórcio é uma amputação, né? Você vai sobreviver, mas está faltando algo em você. Ok, pastor. Deixa eu abrir aqui mais o próximo aqui. Sétimo. Não é um mandamento, mas uma concessão de Deus. Ótimo. Qual o outro motivo? Esse é o sétimo? Esse é o sétimo. O divórcio, gente, não é um mandamento, mas uma concessão de Deus. Lembra que ainda há pouco eu falei com vocês que nós comentaríamos algumas situações ali? Vamos pegar essa mulher que casou e o homem é um bêbado, é um drogado, esse homem maltrata essa mulher com palavras e fisicamente, e chega bêbado e nojento e fedorento e quer ter relações com ela, quer forçar e dorme armado, aquele troço todo. Esse camarada, ele não quer um tratamento, esse camarada, ele não quer intervenção de Deus, ele não quer melhorar, ele acha que não precisa melhorar, ele casou, a mulher tem que suportar ele do jeito que ele é o resto da vida. No caso dessa mulher, Deus faz uma concessão. Não é só em caso de adultério, como alguns interpretam. Então vai ter várias situações em que Deus vai fazer uma concessão. Eu tenho uma outra mensagem também nesses cultos da família que a gente faz. O que é o casamento aos olhos de Deus? Né? O que é o casamento? O casamento, quando você teve a intimidade sexual, para Deus você já casou. Ok? Mas o casamento é respeito, carinho, compreensão, cuidado, diálogo, proteção, né? Responsabilidades, fidelidade, e vai uma infinidade de coisas. Perante Deus é isso. Pô, eu tô casado com uma pessoa que não tem nada dessas coisas.
Às vezes não tem mais intimidade sexual, não tem mais respeito, não tem confiança, não tem diálogo, não tem nada. E já tentamos todos os meios e não dá. Eu não consigo mais confiar nessa mulher, eu não consigo mais confiar nesse homem. E por uma infinidade de situações aí, entende? Eu sou obrigado a ficar com essa pessoa sofrendo e fazendo ela sofrer? Verdade. Entendeu? Eu sou obrigado, não. Então, em alguns casos extremos, a concessão de Deus, o divórcio. Por isso que ele fez. Vamos pegar o caso que eu disse. Você casou com a Ingrid, no momento você viu que você cometeu um grande erro. Você cometeu um grande erro. Você tem que continuar nesse erro o resto da vida. Entendeu? Então, em alguns casos, que é muito subjetivo, tem que se analisar caso por caso, né? Tem que se analisar caso por caso e falar assim, Arthur, nesse caso você pode divorciar porque é uma concessão de Deus, né? Para você é uma concessão de Deus. Como diz Paulo, né? Um é crente, o outro é descrente ali e tal. Se o outro quiser separar, separa. Aí você pode divorciar e casar de novo, porque o irmão não foi chamado para escravidão. Então, eu poderia citar uma infinidade de situações aqui em que Deus ele concede, é uma concessão que ele faz. Olha, não é o que eu quero, mas eu vou fazer uma concessão diante do erro que você cometeu. Entendi. Entendeu? Do erro que você cometeu. E você não quer decidir amar esse homem, mas você está com nojo dele, você tem nojo de ouvir a voz dele. Eu vou continuar casado com esse homem, sofrendo e fazendo ele sofrer? Então, pastor, eu respondendo, talvez, o que eu entendi, né? Quando você diz para mim que não é um mandamento, mas uma concessão de Deus, você está se referindo lá àquela passagem de Deuteronômios, onde Moisés explica para a gente sobre o divórcio e o novo casamento. É por causa da dureza do coração. Jesus, ele completando Deuteronômio 24, em Mateus 19, ele vai falar por que Moisés mandou da carta de divórcio repudiar. Jesus falou assim, por causa da dureza do seu coração. Eu, porém, vos digo, se você repudiar a sua mulher sem ela te trair, falou repudiar, não divórcio, tá? Se você repudiou a sua mulher sem ela ter te traído, você vai cometer adultério. Você não pode repudiar a sua mulher só se ela te trair. Se você repudiou porque ela tá desdentada, né, tá banguela, ou ela tá cheia de estria, os seios caídos, ou qualquer outra coisa. Se você repudiar ela por causa de motivos fúteis, você comete adultério. E quem casar com a repudiada também comete adultério. E eles falam assim, então se for assim, não compensa ninguém casar. Jesus fala, agora já é com vocês. Eu estou te ensinando. Esse repúdio é a dureza do coração. Em alguns casos também, por que Deus faz a concessão? Cara, você não quer essa mulher mais? Divorcia dessa mulher. Ela vai achar outro que vai querer casar com ela. Desdentada, toda murcha e tal. Então, na verdade, Arthur, aquilo que Moisés fala e Jesus comenta é uma proteção para a mulher. Até hoje no Oriente, o povo é muito machista, né? Muito machista. Imagina 2, 3.000, 3.500 anos atrás. Então, eu vou fazer uma concessão para proteger a mulher. Verdade. Entendeu? Para proteger. Então, são vários os motivos de por que Deus faz uma concessão. E ele concedeu, os escribas, fariseus, não interpretaram dessa forma, quando Jesus falou, pegaram ele pela palavra que eles pregavam. Né? Exatamente. Na verdade, eles acabaram entendendo. Na verdade, eles entenderam, né? Que eles falaram assim, uai, entendi. Mas então, se é desse jeito, não compensa ninguém casar. Porque se amanhã eu quiser divorciar da mulher, eu não posso, eu só posso se ela me trai, então eu não caso. Aquele bonequinho do WhatsApp, né? Entendeu? Então eu não caso. Né? Então não compensa casar. Foi isso aí já é com você, meu filho. O que é certo, o que é errado, é errado. Tá certo. Pastor, encerrar mais um programa. Vamos lá. Já deu no tempo, a gente não tem como continuar. Vocês acompanham no próximo episódio aí, o Café com o Pastor, os 17 motivos para você não divorciar. A gente parou no 7º motivo e no próximo a gente continua no 8. Então, mais uma vez, né, o meu forte abraço para vocês. E como eu sempre digo, é muito bom estar aqui com você, é muito bom. Eu estou amando esse programa. Eu aprendi um pouquinho, adoro ensinar as coisas que eu aprendi, tirar as dúvidas das pessoas, né? Então, estamos aqui e mais uma vez sempre falando. Vocês podem mandar também sugestões para a gente de temas, né? Para a gente estar discutindo aqui no Café com o Pastor. E não deixe, né? Sempre de deixar aquele like, de você que ainda não é inscrito, se inscrever no nosso canal. Divulgue também os nossos programas. Toque também no sininho. Sempre, 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 quando nós postarmos algum conteúdo, você vai ser notificado. Fique com Deus em nome de Jesus. Fique com Deus, graça e paz.